Olá, pessoal de casa! Estamos mais um dia aqui no programa Gustavo Lopes e você, trazendo perguntas e respostas que você de casa mandou, tanto no Instagram do Dr. Gustavo, quanto no YouTube, em todas as redes sociais. Estamos sempre de olho para trazer para vocês, de 15 em 15 dias, respostas esclarecedoras sobre todas as suas dúvidas. Doutor Gustavo, tudo bem? Boa Boa tarde. tarde, que bom, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que estiver assistindo. Que bom que você está de volta. As últimas perguntas e respostas eu fiz sozinho, me senti abandonado aqui. Ah, até parece. Doutor, vamos lá? Bom, hoje eu trouxe perguntas sobre a realidade do brasileiro. E o pessoal está gostando de ver isso em suas redes sociais, então vamos puxar um pouco desse assunto. Essa semana, um dos apresentadores da TV brasileira, um dos maiores, falou sobre o Bolsa Família. E há muita falácia por aí sobre o Bolsa Família. Conta para os seus, conta para os seus telespectadores o que realmente é o Bolsa Família. É interessante porque muitos tomam Bolsa Família como se fosse algo que faça uma competição com o salário ou com o trabalho. E definitivamente, gente, não é. O Bolsa Família, ele vem para reequilibrar uma balança que é um tanto quanto desequilibrada. O Bolsa Família hoje está em torno de R$ 600. Com outros benefícios, pode até passar de 1.000, tem o Vale Gás, etc. Mas o Bolsa Família básico são R$ 600. R$ 600 não é o valor suficiente para assegurar a dignidade da pessoa humana com o mínimo: moradia, educação, alimentação e lazer. Então, qual que é o objetivo do Bolsa Família? É permitir que o cidadão brasileiro tenha uma renda mínima para garantir a subsistência mínima, para que ele não se veja obrigado em uma situação de total desamparo ao ponto de ter que trocar o trabalho por um prato de comida. E aí vem o ponto que as pessoas questionam. Ora, mas eu estou com dificuldade de arrumar alguém para trabalhar porque a pessoa recebe o Bolsa Família. Gente, ninguém prefere receber R$ 600 do que trabalhar. O que a pessoa não quer, e aí é importante que essa balança seja reequilibrada, o que a pessoa não quer é ter um trabalho indigno, é ter um trabalho sem os direitos básicos, é ter um trabalho em que ele é humilhado, é ter um trabalho que tem hora para entrar, não tem hora para sair. Então, muitas vezes, ao invés de ficar 2 horas e meia no ônibus para ir, 2 horas e meia no ônibus para voltar, para ganhar um salário mínimo na carteira, o salário mínimo dá uns 600 e pouco, deve ter um descontinho ali, é mais vantajoso para ele e é natural que seja ficar em casa ganhando R$ 600. Então, a função de todo e qualquer programa social não é enriquecer ninguém, não é tirar ninguém do mercado de trabalho. A função do programa social é dar o amparo mínimo básico para a pessoa poder ter uma melhor força de barganha, força de negociação, para não aceitar qualquer tipo de remuneração para trabalhar, e aí sim ela sair da linha mínima da pobreza. E tem os requisitos, tem que ter criança na escola, e os números já apontaram. No último ano, 2 milhões de pessoas saíram dos benefícios sociais. Então, a ideia é dar esse amparo para que as pessoas deixem de precisar do benefício social. Gustavo, tem gente que se aproveita? Tem. Como ninguém tem estrela na testa, a gente tem situações que as pessoas se aproveitam. Então, tem gente, sim, que recebe e acumula com um outro trabalho, aí não quer assinar carteira, vai ter. Mas a grande massa de pessoas tem aquilo como renda mínima para suportar o mínimo, que é basicamente comer. Continuando nesse tema de populações vulneráveis, lembro que no início desse programa, não de hoje, mas quando nós começamos o canal, a gente falou sobre feminicídio. E tem sido cada vez mais recorrente esse tema na sociedade e nós temos visto casos alarmantes. Essa semana, uma mulher foi arremessada aqui em Minas Gerais. Doutor, quais medidas protetivas você acha que deveriam ser implementadas para que isso realmente funcione plenamente, para que a mulher seja realmente protegida? É interessante, Helena, que quando a gente pega o feminicídio e a violência doméstica, a gente tem visto números alarmantes e aumentando a cada dia. Eu vejo, e aí abrindo um pouco o foco do direito, para além do direito, que o homem da geração que agora está adulta, né, nascida lá no início dos anos 80, final dos anos 90, não está preparado para ver a mulher como protagonista. Como protagonista da sua vida, com trabalhos que muitas vezes ganham mais do que o homem,
não querendo cuidar da casa e buscando uma colocação social vantajosa, escolhendo não estar num relacionamento tóxico, porque o homem ele se acostumou lá com os meus pais, com os nossos avós, que a mulher deveria ser sempre subjugada ao homem. E quando a mulher, hoje, mais empoderada, com mais direitos, com mais equilíbrio social, financeiro, ela rompe esses grilhões, o homem responde com violência aquilo que ele não dá conta. Um outro ator famoso foi fazer um curso aí para os homens. A gente precisa de dar curso para os homens aprenderem que mulheres e homens são iguais e que têm direitos iguais e que a mulher tem o direito de falar não sem ser agredida. E os homens, às vezes, ainda tratam as mulheres como propriedade. Aqui no Brasil, a gente tem a lei chamada Lei Maria da Penha, segundo a qual impõe-se medidas protetivas ao homem para garantir a mulher. Eu acho a nossa lei boa. Aliás, a nossa lei é até severa demais. Porque, na dúvida, ela afasta o homem. Isso, invariavelmente, eu falei agora há pouco, ninguém tem estrela na testa. Então, há situações que as mulheres se aproveitam disso, infelizmente. Mas, não obstante isso, várias mulheres são e foram salvas em razão da Lei Maria da Penha. Então, o que a Lei Maria da Penha estabelece? A autoridade policial ou a autoridade judicial podem afastar o homem da mulher por uma distância máxima de 100 metros. Então o homem não pode se aproximar da mulher por até 100 metros e não pode estabelecer nenhum tipo de contato, sob pena de pagar multa e ou até ser preso. É claro que se o cara estiver disposto a matar e a morrer, não vai ter lei que vai segurar. Aí tem que ser preso mesmo. Mas é uma maneira de você monitorar e salvar muitas mulheres. Uma medida que tem sido utilizada e que tem funcionado bem é colocar uma tornozeleira mecânica no homem. Tornozeleira eletrônica no homem. Essa tornozeleira, ela apita quando a mulher fica próxima. E a mulher fica com outro aparelho e que quando ele chega perto também o aparelho treme. Tipo aqueles de lanchonete, quando a gente vai pedir alguma coisa. Isso faz com que a mulher possa se antecipar à eventual proximidade do homem. E quando isso vibra, ou a tornozeleira vibra, uma central é acionada e a central entra em contato com o homem, tem que saber o que está acontecendo. Então, a nossa lei é boa, o que falta para a gente é infraestrutura. A gente não tem tornozeleira para todo mundo, o nosso poder judiciário está abarrotado, e o judiciário já tem identificado um aumento significativo de demandas envolvendo violência doméstica, mas o erro que o Brasil comete é trabalhar na ponta. A gente está muito preocupado em, na hora que deu o problema, afastar e punir. Mas como é que a gente trabalha a educação? Vamos fazer uma campanha de conscientização, né? A do não é uma, mas há outras. Para que os homens se acostumem a ver as mulheres sendo donas do próprio nariz e da própria vida e falando não para os homens. Porque a violência doméstica vem de quando a mulher não fala bem para o homem. Isso aí foi bem esclarecedor e é legal também divulgar isso para que as mulheres saibam, Claro. né, que elas têm esse tipo de medidas protetivas 180 a quais elas telefone podem nisso? recorrer. Isso. Violência doméstica 180. 180. É só em qualquer base policial que você estará minimamente protegida, né? Como você disse, não tem como apartar aquele cara que está disposto a matar e morrer, mas... E as medidas são rápidas. São rápidas. Às vezes sai no mesmo dia. São imediatas. Bom, mudando um pouco de assunto, esse foi o mais comentado do ano, que foi sobre a nova escala de trabalho. Para quem não sabe, o Dr. Gustavo realiza consultoria jurídica para empresários. Eu gostaria de saber, e também toda a sua rede social, o pessoal vem perguntado muito, como que você tem percebido que o mercado tem recebido essa mudança? E, na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos da escala 6x1? É interessante porque lá na Revolução Industrial, há mais de 200 anos atrás, a escala era 7x0. E aí a humanidade evoluiu, teve a Revolução Industrial, tivemos as revoltas lá na França, principalmente na Inglaterra, da sabotagem e tal. Reduziu-se a jornada para 6x1, reduziu-se o número de horas de trabalho, até que a gente chegou no modelo de hoje, que o Brasil ainda tem um dos modelos com maior número de horas de trabalho do mundo. Sair da escala 6x1, isso é legal dizer, a classe média, o funcionalismo público, o profissional liberal, já não trabalha na escala 6x1 há muitos anos. Já trabalha na 5x2, de segunda a sexta, e não trabalha sábado. A escala tradicional 6x1, que a gente tem hoje,
ela funciona com 44 horas de trabalho. 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Muitas empresas, para fazer caber as 44 horas ao longo da semana, costuma tirar 1 hora de almoço de segunda a quinta, e na sexta tem 2 horas de almoço, e aí fecharíamos as 44 horas. Por que esta evolução? A Europa hoje trabalha com escala de 36 horas semanais, e alguns países já estão evoluindo para 30 horas. Entendeu-se ali, nestes países, que o descanso melhora a produtividade. O tempo livre permite que o cidadão, que o trabalhador, possa resolver questões pessoais fora do trabalho e não no trabalho. E, finalmente, você diminui o abstentismo, ou seja, você reduz o custo que o empresário tem com os auxílios doença, os auxílios saúde, as licenças saúde. Logo, a jornada 5x2, ela é uma necessidade social há muitos anos e, na minha opinião, uma necessidade de gestão também há muitos anos. Porque os números, e isso tem estudo da FGV, tem estudo no mundo todo, de que a produtividade por hora aumenta quando você tem mais descanso. Aquele cara que às vezes faz hora extra todos os dias para dar conta de acabar aquilo que ele não conseguiu fazer no horário, ele normalmente o faz porque ele não consegue ser produtivo. Porque, via de regra, o trabalho tem que caber ali nas 8 horas. E a gente mesmo. Quantas vezes a gente estende a nossa jornada de trabalho porque na hora do trabalho a gente está fazendo outra coisa, né? E para o empresário, na prática, a exceção daquelas atividades que a presença é essencial, o cara que abre uma loja, tem que ter alguém para a loja ficar aberta e tal. Tirando essa situação, o pessoal que trabalha no escritório, o pessoal que é mais de entrega e não de presença, não vai mudar nada. Porque ao invés de ele fazer 1 horinha a menos de almoço, que às vezes ele até enrolava na volta, ele vai fazer 1 hora a mais, vai trabalhar as 40 horas, essas 4 horas não vão interferir. Vale lembrar que essa diminuição, caso a PEC venha a dar sequência, eu acredito que vá, não vai ser automática. Nos primeiros 60 dias vai cair aí para 42 horas, para só então, depois de 1 ano, baixar para as 40 horas. E repito, a gente já está chegando atrasado. O mundo todo já tem reduzido essa jornada de trabalho para 36 horas. Mas vamos caminhando com passo de formiga, sem vontade, mas para trazer uma melhora social para o trabalhador e, mais do que isso, uma maior produtividade brasileira. Pouca gente sabe, mas o brasileiro é um dos trabalhadores menos produtivos do mundo. Se a gente pegar o que o brasileiro consegue fazer por hora, é menos do que vários outros trabalhadores fazem. Isso tem motivo. Pode ser a falta de preparo? Pode. Falta de estudo? Pode. Mas pode ser o excesso de trabalho também. Você falou algo interessante, que hoje está sendo discutido também com a implementação da NR1. Que o trabalhador vai deixar de resolver os seus problemas pessoais no trabalho e vai deixá-los para resolver em casa. Você acredita que com a escala 5x2 haverá uma diminuição nos problemas psicossociais, que agora, lembrando, a empresa é responsável por eles? Claro que sim, e parece que foi venda casada, que a NR1 vem junto com a redução da escala. Porque o burnout hoje é uma das doenças que mais causa afastamento do trabalho. Se o cara trabalha demais, em excesso, a tendência é que ele tenha o burnout. O burnout é justamente isso. Um excesso de trabalho, um excesso de cobrança, um excesso de produção. Com a NR1, que vai obrigar o empregador a criar um plano de gerenciamento psicossocial, a se abster de fazer cobranças excessivas, a junção disso tudo vai no primeiro momento assustar, como assustou os senhores de engenho quando acabou a escravização, mas em médio prazo vai gerar um mercado consumidor, vai gerar mais gente com tempo livre para exercer outras atividades, botar a economia para girar, ou até mesmo estudar, enfim, fazer alguma coisa que te agrade e com uma saúde mental melhor. A minha ideia, e eu espero que isso aconteça, é que o único prejudicado nessa história sejam os laboratórios que fazem remédios para os problemas psicológicos. Fora isso, eu espero que a vida de todo mundo melhore, inclusive do empresário, que eu tenho plena convicção que a melhor produtividade e a falta de adoecimento serão boas para o empresário. Bom,
A última perguntinha, vou continuar nessa linha de raciocínio, que tá um tema quente, legal de ser discutido. Eu acho que todo mundo deveria saber sobre esse assunto. A bancada oposta, né, a essa ideia, ela trouxe uma ideia diferente, que seria a escala 7 por 0, mas o pessoal não entendeu muito bem que é a escala 7 por 0. Eu gostaria que você explicasse que seria que o empregador ali alinharia, né, com o empregado, e o que você acha sobre isso. O sonho de uma parte mais à direita é que o Brasil seja os Estados Unidos. E de verdade, em muitos aspectos, eu gostaria que o Brasil fosse os Estados Unidos. Só que eles se esquecem de um aspecto principal do americano, que não é um aspecto principal do brasileiro. O americano, ele valoriza o trabalho, ele paga muito bem a hora. O brasileiro quer pagar 150, R$ 200 por uma diária de uma faxineira, por exemplo. Se você for dividir por 8 horas, vai ser aí um pouco mais, pegar R$ 15, R$ 20 a hora. R$ 20 a hora são $4 a hora. Lá nos Estados Unidos, uma faxineira recebe R$ 25 a hora. E ela limpa 2, 3 casas no dia. Então, para a gente poder implementar uma jornada de trabalho 7 por 0, a gente. E o que é 7 por 0? É você permitir, você não ter uma obrigação de folga e permitir que o empregado negocie com o seu empregador. Mas como é que é a situação hoje? O empregado vai ligar para o empregador: olha, eu não quero trabalhar dia tal, eu quero trabalhar só no número X de horas. O empregador não vai ser, ele, mas eu quero, então você está demitido. E aí ele vai para o mercado, já recebe uma hora baixa. Para ele não é vantajoso negociar, trabalhar mais horas, porque as horas são baixas. E ele vai para o mercado, ter dificuldade de se recolocar, etc. Até porque nós não investimos em formação. Nos Estados Unidos, a escola é 100% gratuita até a high school. No Brasil, não é. No Brasil, o índice de pessoas que não terminam o segundo grau, que quando terminam são analfabetos funcionais, é alto. Nos Estados Unidos, isso não tem. Então, já é uma diferença crucial. Se a gente conseguisse equilibrar essa balança de forma que desse mais estudo para o brasileiro e que o brasileiro aprendesse a pagar melhor, e a classe média brasileira quer pagar o mínimo possível, a gente poderia fazer com que essa escala funcionasse. Eu falei aqui no início, né? O Bolsa Família vem equilibrar a balança. Se R$ 600, olha para você ver o que é a vida do brasileiro. Se R$ 600, que são em dólares, $100, $120, já são suficientes para o brasileiro ter um pouquinho mais de fôlego para negociar um pouquinho melhor. Imagina quanto ganha o brasileiro quando trabalha. E se $120 faz com que o brasileiro ainda aceite trabalhar com salário mínimo, o que eu precisaria dar como renda mínima para o brasileiro para ele poder negociar, não ter que trabalhar incansavelmente até morrer? Eu teria que pegar esse Bolsa Família e jogar para R$ 2.000, R$ 2.500 para poder reequilibrar essa balança. Então, antes de viabilizar uma negociação direta empregador-empregado, eu preciso tirar o empregado da hipossuficiência e trazer ele para um patamar que ele possa negociar de igual para igual nos Estados Unidos. O cara recebe lá R$ 25 a hora, o cara não quer, ele arruma outro emprego ali, o outro trabalha ali. Aqui no Brasil, o cara recebe $4 a hora e tem dificuldade de se recolocar. São realidades diferentes e para realidades diferentes a gente aplica situações diferentes. Os Estados Unidos, como nação, como país, é um país muito mais desenvolvido que a gente. As coisas lá funcionam de uma maneira muito diferente que a nossa. E nós ainda vivemos num país de uma desigualdade social e regional muito grande. O Brasil de São Paulo, de Minas, do Rio é diferente do Brasil de Maceió, de São Luís, de Manaus, de Rio Branco. Então a gente precisa nós ainda temos um dever de casa muito forte para fazer para poder chegar no ponto dessa negociação direta. Hoje seria uma legalização da exploração, infelizmente seria uma legalização da exploração. Muito obrigada, doutor Gustavo. Esse foi mais um Gustavo Lopes e você. Quero pedir para que vocês continuem acompanhando o doutor Gustavo nas redes sociais. Ele posta muito conteúdo legal, Gustavo LP Souza. E continuem mandando suas dúvidas, que a cada 15 dias a gente vem aqui trazer um pouquinho disso tudo e esclarecer para vocês. Valeu, gente. Até o próximo. Segue a gente nas redes sociais.